Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião e ao público presente, bom dia, Sr. Vítor. Esta é a nossa reunião número 3 de 2024 e eu entregava aqui aos senhores vereadores o resumo diário de tesouraria, como é habitual, dando nota que ao dia 21, portanto ao dia de ontem, havia um total de movimentos de tesouraria e disponibilidades, neste caso, de 1.277.388 euros e 14 cêntimos. Damos então início ao nosso período antes da ordem do dia. Eu dou a palavra aos senhores e senhores vereadores para dela fazerem uso, como entenderem. Senhor vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Ora, bom dia a todos, senhora Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na sala, bem como os funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Portanto, antes da ordem do dia, gostava de colocar aqui algumas questões. A primeira tem a ver com a asta do prédio da Avenida de Berna, portanto, de saber se sempre avançou com aquilo que foi informado na última reunião, de que, portanto, já havia possibilidade de avanço para avançar com uma escritura, que penso que seja de promessa, compra e venda, pois a asta pública terá que passar, a asta para a escritura definitiva terá que passar pela Câmara e pela Assembleia, penso eu. Portanto, saber nesse sentido se sempre avançou, se não avançou, e, portanto, e qual é que é o ponto de situação. A segunda questão tem a ver com a asta pública que foi colocada para o arrendamento de um conjunto de terrenos que eram explorados pela Agropiarça. No caso de um dos terrenos que está à volta do cemitério, portanto, no Val da Cigana, era um terreno que estava em nome da Agropiarça, e saber se esse terreno, para estar na asta pública da Câmara, penso que já deve estar em nome da Câmara, e portanto, de que forma é que foi feita essa tramitação, se foi ainda ação em pagamento, como é que foi feita essa tramitação de passar para o nome da Câmara, no caso de ter passado, porque, como está na asta, calculo que esteja em nome da Câmara. Também saber se, na questão do tratamento dos resíduos sólidos urbanos, nós já abordámos aqui a questão algumas vezes, em que, portanto, o aterro da Raposa está já há algum tempo em fim de vida, em termos daquilo que era a sua função principal. Saber se houve alguma evolução entre os municípios no sentido de haver uma solução para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, porque já abordámos aqui algumas questões, portanto, quer com a possibilidade da antiga Resiteja, agora tem outro nome, quer outras possibilidades, até porque também, por algumas notícias que vão surgindo, a própria Valor Sul nem se sabe se vai ter continuidade, senão no local onde está, que seria também uma das possibilidades aqui perto, e, portanto, saber entre os municípios o que tipo de evolução é que tem havido neste sentido. Portanto, também surgiram algumas notícias sobre a criação da empresa intermunicipal de transportes, portanto, já tinha também sido aqui abordado. Saber em que ponto é que está, qual é que é a previsão em termos temporais, digamos assim, para que se finalize este processo e passe totalmente para a comunidade intermunicipal. Portanto, era saber, em relação a este assunto, também o ponto de situação disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente, na Voz da Alpiarça na edição do mês de fevereiro, quando se refere ao programa das comemorações do 25 de abril, diz que será apresentado ao público durante o mês de janeiro. Eu gostaria de saber se já foi apresentado
Ou quando é que será apresentado o programa das comemorações do 25 de Abril? Depois, nós queríamos apresentar aqui uma sugestão, uma vez que em 1 de 4 de 1824, Gacha em Alpiarça, Silvestre Bernardo Lima, irá fazer 200 anos no dia 1 de 4. A nossa sugestão era que a Câmara, de alguma forma, pudesse assinalar portanto, o nascimento deste tão ilustre alpiarcense. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, então vamos tentar esclarecer todos os assuntos. Em primeiro lugar, a asta pública do prédio da Avenida de Berna. Hoje, às 14 horas, está agendada a assinatura no cartório notarial do contrato de promessa de compra e venda do prédio, com o segundo proponente da asta pública, uma vez que a primeira proposta, que foi a proposta vencedora, digamos assim, não se concretizou. E, portanto, foi contactado o segundo colocado, que já inclusivamente procedeu ao pagamento do sinal e, portanto, nós vamos hoje assinar o contrato de promessa de compra e venda e, a partir de hoje, ficará definido o dia da escritura. O que está previsto é o prazo máximo de 60 dias, portanto, durante este período ficará agendado a escritura. E, portanto, da nossa parte, depois, naturalmente, que essa celebração definitiva será objeto de deliberação camarária e depois da própria Assembleia Municipal, e contamos que isso aconteça depois na próxima Assembleia Municipal de Abril, uma vez que não é possível para esta, que é em fevereiro. Relativamente à asta pública do arrendamento das terras exploradas pela Agroalpiarça, houve um contrato de promessa de dação em pagamento e haverá também a celebração da escritura relativamente aos terrenos que estavam em nome e, portanto, que eram propriedade da Agroalpiarça. Portanto, o processo foi feito com base nesse primeiro compromisso de contrato de promessa, para se poder dar andamento ao processo, neste caso de arrendamento, e será depois objeto de escritura pública, também enquadrada em termos de dação em pagamento, uma vez que entra por conta, as terras foram avaliadas, entram por conta da dívida que existe entre a Agroalpiarça e o município. Nós contamos que o contrato de promessa também tem prazo para a celebração da escritura definitiva e, portanto, nós cumpriremos esse prazo que está no contrato. Relativamente ao tratamento dos resíduos sólidos, nós temos a Assembleia Geral da Ecolsíria agendada para amanhã, aqui em Alpiarça, não houve até esta altura, o Sr. Vereador coloca a questão relativamente à Valor Sul. Nós tínhamos feito um processo de consulta à Valor Sul para perceber, até porque a Valor Sul, como tem incineradora, teria, do ponto de vista dos municípios, seria interessante em termos de preços, porque é mais económico colocar os resíduos onde eles possam ser incinerados do que colocá-los em aterro. E na altura a Valor Sul declarou que não tinha capacidade para receber os nossos resíduos. De todo o modo, também ainda não se tinha verificado estas circunstâncias que agora vimos a ouvir relativamente à capacidade da Valor Sul até de conseguir continuar com os meios que tem. Nós teremos reunião amanhã, a reunião é uma reunião geral para discutir um conjunto de assuntos e entre eles estão na ordem de trabalhos, quer a questão do futuro relativamente ao depósito dos resíduos dos municípios da Ecolsíria, quer a questão relativa à obrigatoriedade da recolha seletiva dos biorresíduos, que não está ainda também implementada. Nós temos em 2 municípios a decorrer um projeto piloto, são pequenos projetos piloto,
e temos paralelamente a decorrer o período para adquirirmos um conjunto de materiais e equipamentos no âmbito da estratégia que foi definida inicialmente. De qualquer modo, não está nada ainda completamente decidido, dado também a dificuldade que tem havido em retomar este processo negocial com a própria Resitejo, do ponto de vista da Ecolzir. E, portanto, nós amanhã teremos Assembleia Geral e conto que alguma coisa saia, até porque nós começamos a ter muitas dificuldades, os municípios começam a ter muitas dificuldades, sobretudo os que têm a gestão em baixa, para se organizarem relativamente ao depósito e relativamente à recolha. No que diz respeito à criação da empresa intermunicipal de transportes, nós tínhamos estado aqui até a falar antes do Sr. Vereador chegar, nós temos hoje, eu vou ter que pedir aos Srs. Vereadores a disponibilidade para fazermos uma reunião de Câmara extraordinária, apenas para tratarmos do assunto, porque a reunião do Conselho Intermunicipal para a aprovação, quer do empréstimo para a aquisição do terminal, quer da constituição da empresa, ocorre hoje à tarde. Não foi possível a comunidade fazer chegar a documentação mais cedo aos municípios e, portanto, há municípios que vão ter que fazer a reunião de Câmara e Assembleia Extraordinária, uma vez que já têm as Assembleias agendadas, e nós, para procurarmos integrar este tema, este assunto na Assembleia que temos agendada agora em fevereiro, eu ia-vos solicitar se nós podíamos, na próxima semana, tínhamos visto aqui a possibilidade de ser na segunda-feira de manhã, o Sr. Vereador depois verá a sua agenda, de forma a tratarmos apenas este assunto, uma vez que eu só consigo a documentação hoje, depois da reunião do Conselho Intermunicipal e da aprovação em sede do Conselho. Sra. Vereadora, relativamente ao anúncio do programa das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, ele de facto era para ter saído no mês de janeiro, não foi de todo possível, uma vez que nós estivemos a articular ainda um conjunto de atividades, quer com algumas pessoas a quem pedimos colaboração, e que não têm tido a disponibilidade também, que era, enfim, estas coisas são o que são, e depois aqui da parte dos nossos serviços temos desenvolvido um conjunto de iniciativas para agregar, por exemplo, o Dia da Mulher a essas comemorações, para em vários dias que já eram comemorados por outras razões, nós procurámos ligá-los às comemorações do cinquentenário. E, portanto, nós contamos que este programa saia na totalidade até ao próximo dia 10 de março. Será nesse... Porque tem que ser... Porque nós agora temos outro problema, que é um problema e não é. Nós, desde o dia 15 de janeiro até ao dia 10 de março, que é o dia das eleições, estamos inibidos de fazer um conjunto de publicidades, de propagandas, etc., relativas à atividade do próprio município. A lei até é bastante extensa e vai até aos atos, não é só, nós pensamos que é só as obras, não, diz que é atos, é obras, é eventos, é mais ou menos tudo. Nós estamos até a ter algum cuidado para as atividades normais e correntes do município serem comunicadas e deixarmos um conjunto de outras coisas que eventualmente até seria oportuno comunicar para depois das eleições. E, portanto, nós faremos sair o programa imediatamente após essa data. Já agora informava também, a altura em que também faremos sair a partir dessa data, a altura em que também faremos sair um conjunto de outras informações relativamente a obras e a um conjunto de atividades que estão previstas. Queria dar nota de duas coisas, antes ainda de responder relativamente às comemorações dos 200 anos do Silvestre Bernardo Lima. Nós, como sabem, comemoramos 75 anos da nossa Corporação de Bombeiros no dia 6 de março. Essa cerimónia seria, em condições normais, uma cerimónia com convite das autoridades governamentais e institucionais, com a imposição das medalhas da Liga, com um conjunto de protocolos que normalmente são habituais nesta altura. Isso não é possível acontecer, dado que estamos nas circunstâncias em que estamos,
E, portanto, os senhores vereadores, naturalmente, e os eleitos municipais serão convidados para uma cerimónia interna, digamos assim, que já devem ter recebido, e, portanto, vamos fazer, não vamos deixar de assinalar esta data, mas vamos preparar, possivelmente, ou para o dia do bombeiro, ou para outro dia que seja emblemático, e assim que tiver reconstituído o governo e que houver condições do ponto de vista nacional, para nós podermos cá ter o ministro, a ministra, o que for, ou um secretário de Estado, e que possa, de facto, vir também dar aqui um cunho mais institucional às comemorações. São 75 anos e, portanto, devem ser assinaladas com a dignidade que merecem. Relativamente à comemoração do centenário do nascimento de Silvestre Bernardo de Lima, a proposta fica feita. Nós temos, como sabe, e é habitual, o município fazer uma elencagem das datas comemorativas relativas a personalidades que são referências no próprio município. É o caso, por exemplo, do Silvestre Bernardo de Lima, e, portanto, nós enquadraremos este aniversário do seu nascimento também com uma atividade ilustrativa disso, e, portanto, também agora mais suportados com a proposta que a senhora vereadora faz. Mais duas notas muito rápidas, para dizer que nós já recebemos todos os pavilhões das obras da escola. Permanece ainda a questão do campo de jogos, que está ainda em execução, e, portanto, nós estamos a tentar apressar a empresa no sentido que eles estejam concluídos e regularizados alguns dos erros que têm o mais rapidamente possível. Neste momento estávamos em condições de se operarem as mudanças e, portanto, de se normalizar o funcionamento. Não é ainda possível. Toda a senhora diretora solicitou que fosse feita uma vistoria ou uma análise por parte do senhor delegado regional, e nós estamos, da nossa parte, as pequenas coisas que estavam pendentes na recepção da obra estão resolvidas ou a caminho de estarem, e, portanto, nós teremos aqui uma vistoria com o senhor delegado regional no próximo dia 28, às 10 da manhã, que fará uma análise final da conclusão da obra, para que o mais rapidamente possível as mudanças possam ser feitas e as situações possam estar regularizadas e a escola a funcionar naturalmente como se pretende. Queria também dar nota já agora que nós recebemos a semana passada o STAL e demos nota, também para informação dos senhores vereadores, que neste momento a Câmara de Alpiarça tem regularizadas todas as situações ligadas à progressão nas carreiras, ao acelerador, às reposições e, inclusivamente, ao tratamento específico dos trabalhadores com mais de 30 anos, que também não tinham tido a progressão que estava definida e que já está também regularizada. Portanto, para dar nota de que isto teve uma implicação, aliás, que os senhores vereadores vão ver na ordem de trabalhos, porque é necessário aumentar o teto máximo de despesa com pessoal, e esse aumento vem exatamente na maioria dele, na parte mais substancial, em função dessas atualizações, do aumento do salário, da regularização no âmbito do acelerador de carreiras e das outras situações pontuais que a lei prevê e que estão todas elas regularizadas. Muito bem. Não sei se os senhores vereadores têm mais alguma questão. Não tendo, nós passávamos ao período da ordem do dia. O ponto número 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 8 de fevereiro, e eu dava a palavra para as vossas sugestões. Perdão. Senhora Vereadora Fernanda Cardim. Pedia, se faz favor, só um bocadinho de atenção, porque estamos a discutir a ata, é para ver se temos aqui algumas alterações, se faz favor. Na página 4, já mais para o fim,
tendo ordenado os proponentes pela maior proposta. Está por protesto. Página 10, logo ao início, começa o Sr. Vereador João Raiolos e depois tem acompanhada de um plano que fundamento e... Depois, na página 11, na declaração de voto, já no final, tem uma proposta que, no nosso entender, não está totalmente esclarecedora. Está esclarecedora. E é só. Muito bem. Então, com estas sugestões que a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo fez, eu punha à ata à votação, com estas alterações, naturalmente, punha à ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a aprovação das condições dos procedimentos concursais para nomeação em regime de comissão de serviço dos cargos de direção intermédia de 4º grau das unidades orgânicas de Ação Social, Saúde, Veterinária e Saúde Pública, Cultura e Turismo e Empreendedorismo, e aprovação da composição do júri e dos respectivos procedimentos, que vem para deliberação. Eu faço uma breve apresentação na sequência da abertura destes lugares que já tinha sido feita anteriormente e em termos de reorganização do funcionamento do município, entendeu-se que se deveria, à semelhança do que também se fez para a área do setor da contratação pública, criar, neste caso, unidades orgânicas de 4º grau, com dirigentes de 4º grau que pudessem reter estas áreas. Foi e continua a ser determinante para esta divisão, não só a questão de termos, neste momento, um conjunto de transferência de competências que se prevê que possam vir a ser alargadas, nomeadamente na área da ação social, e depois no desenvolvimento destas unidades, quer de cultura, quer de turismo e empreendedorismo, com o objetivo de nós alargarmos aqui um bocadinho o seu âmbito de ação e conseguirmos estabelecer um conjunto de parcerias e de dinâmicas que resultarão, no nosso entendimento, de forma mais eficaz e mais eficiente se tivermos dirigentes a quem, naturalmente, responsabilizar relativamente ao próprio funcionamento de cada um dos serviços. E, portanto, já tínhamos estes lugares criados e agora vamos proceder à abertura dos procedimentos concursais para o seu provimento. Senhores vereadores, faz favor. Sr. Vereador. Portanto, em relação a este ponto, eu já tive a oportunidade também de pronunciar sobre o nosso entendimento, até porque na própria discussão do mapa de pessoal, na criação de um conjunto de desvias intermédias, e, portanto, que terá a ver com aquilo que é a orgânica do município e, portanto, e quem gera o município terá a percepção e a sua também a intenção de organizar da melhor forma o funcionamento do serviço, pelo que iremos manter o voto de abstenção em relação àquilo que são opções de quem conhece a orgânica por dentro e, portanto, e toma as suas decisões. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, eu punha este ponto à votação, a aprovação das condições dos procedimentos concursais para a nomeação em regime de comissão de serviço dos cargos de direção intermédia de 4º grau para as unidades orgânicas da Ação Social, Saúde, Veterinária e Saúde Pública, Cultura e Turismo e Empreendedorismo e aprovação da composição do júri dos respectivos procedimentos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é uma proposta de orçamentação e gestão das despesas com pessoal para 2024, vem na sequência da minha intervenção anterior.
nos termos da lei, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes encargos, são aqueles que aqui constam na proposta: encargos relativos a remunerações, encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal aprovado, encargos de alterações de posicionamento remuneratório e encargos relativos a prémios de desempenho. A decisão sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos previstos é tomada no prazo que a lei determina, no seguimento das alterações legislativas recentemente publicadas e algumas dúvidas que só agora foram esclarecidas. O Gabinete de Recursos Humanos enviou a informação que consta e que determina que se estabeleça que, relativamente a encargos com remunerações certas e permanentes, o montante máximo seja 3.738.304,97 €, recrutamento de novos postos de trabalho 63.046,98 €, alteração de posicionamento remuneratório 47.755,92 € e prémios de desempenho 0. E é esta a proposta relativamente a esta questão da determinação do montante máximo com estas rúbricas. Senhores vereadores, Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Portanto, neste momento já veio a reunião de Câmara, como o Sr. Presidente disse, e houve necessidade de o ratificar. Portanto, é uma formalidade do órgão Câmara Municipal, em que nós votámos a favor. No entanto, em relação ao orçamento em si, nós tivemos a opção de abstenção, mas considerando que a responsabilidade em termos daquilo que nós aqui representamos como eleitos, iremos manter o voto a favor daquilo que é esta formalidade disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhores e Srs. Vereadores, relativamente à proposta, ao ponto número 3, proposta de orçamentação e gestão de despesas com pessoal para 2024, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é uma proposta para alocação financeira para a aquisição da viatura de 9 lugares para transportes escolares, neste caso para os circuitos especiais. Eu vou dar a palavra à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu, de qualquer maneira dizer que este procedimento e o facto de ser uma alocação financeira também se prende com esta aquisição de viatura, insere-se no âmbito da transferência de competências e, portanto, é uma opção do município, naturalmente, direcionar, em termos de transportes, direcionar para esta aquisição. E a alocação financeira tem a vantagem de nós irmos alocando a este custo os montantes que vamos percepcionando relativamente à transferência de competências. Portanto, a proposta é que se gira dessa forma. Sra. Vereadora, tem a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Dizer que este ponto 4 está inteiramente relacionado com o ponto 5, ou seja, o ponto 4 vem para conhecimento apenas para fazer um enquadramento depois do que vamos deliberar no ponto 5. O objetivo de se ter optado por este tipo de compromisso, de solução através do leasing, tem a ver com o facto de, no âmbito das transferências de competências, podermos ir alocando aquela verba todos os anos que recebemos efetivamente à aquisição da viatura, ou seja, o ponto 4 diz respeito a só um pequeno enquadramento, ou seja, dizendo que tem aqui o caderno de encargos e é uma mera explicação do que vamos depois aprovar no ponto seguinte. Não sei se alguém tem alguma questão relativamente a este ponto. Obrigada, Sra. Vereadora. Ia só aqui fazer a referência do seguinte. Esta viatura tem algumas especificidades, dado ser destinada ao transporte de crianças, neste caso, e de alunos. Ela destina-se aos transportes escolares e será, assim que adquirida, a previsão é de que venha a ser adaptada para a criação de lugares para crianças com mobilidade reduzida, que é também uma circunstância e a opção também se teve em consideração, exatamente porque relativamente aos veículos que nós próprios já temos, as condições não são exatamente as mesmas e, portanto, nós aqui
avançamos para melhores condições e na reposição da frota, digamos assim, vamos tentando equipá-la de forma a que ela esteja adequada ao serviço que se pretende que faça. E, portanto, também se teve em consideração esse processo não obstante este primeiro ponto vir para conhecimento, nós no segundo teremos que deliberar e, portanto, eu dava conhecimento aos seus vereadores, mas se quiserem fazer alguma questão nesta fase, se faz favor, senhor. Portanto, algumas das questões também já foram respondidas, portanto, não estavam em termos daquilo que é a documentação que está junto ao ponto 4 e ao ponto 5. Nós, essencialmente, não estamos aqui a discutir a alocação financeira, e não propriamente a aquisição da viatura em si, não é? Portanto, e a minha questão, até porque eu, ao ver o valor, calculei que tivesse que haver aqui alguma especificidade em relação à viatura, porque é muito é um valor que acaba por ser exatamente. 66 mil euros, Exatamente. portanto, de aquisição, e que a minha questão que eu gostaria de colocar era só se, portanto, ao decidir por esta marca ou por esta viatura, se foi analisado, se calhar através de consulta preliminar, um conjunto de opções, e se a opção foi pelo valor mais baixo portanto, ou se foi outra decisão em relação àquilo que é a viatura. Agora, em relação ao ponto 4 é para conhecimento, em relação ao ponto 5, portanto, nós teremos que deliberar e depois ser submetido à Assembleia Municipal por ser uma autorização de compromisso plurianual, daí que nós naturalmente não temos nada a obstar, portanto, e iremos votar a favor, e assim já não farei intervenção depois no ponto 5 disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Esclarecer o seguinte, então, nós fizemos um procedimento concursal para a aquisição da viatura, ou seja, para escolher qual é que era a marca, neste caso, que tinha resposta para os requisitos que nós colocamos no próprio concurso. Havia e há e continua a haver dificuldade de muitas marcas de responderem, quer em termos de tempo, quer em termos de adequação, porque estas viaturas vêm, digamos que com as características normais e depois têm que ser adaptadas e têm um processo de adaptação, e por isso também o Sr. Vereador fez referência, e com razão, à questão do preço, mas foi precedido, portanto, esta locação foi precedida de um procedimento concursal com vista à escolha exatamente da viatura. Como dizia bem, este procedimento, para além da alocação financeira, segundo se a memória não me falha, para além da necessidade, naturalmente, de ter que ser aprovada em reunião de Câmara e depois, como se trata de um compromisso plurianual, ter que ir à Assembleia Municipal, eu penso que, inclusivamente, sendo uma alocação financeira, terá que ser objeto de parecer do Tribunal de Contas, de verificação por parte do Tribunal de Contas. E, portanto, há um processo ainda longo relativamente... É um absurdo, mas completamente absurdo, porque nós estamos a falar que é necessária a pronúncia do Tribunal de Contas, qualquer que seja o valor da alocação financeira. Exato, é isso. E, portanto, e as regras normalmente são, o Tribunal de Contas pronuncia-se sobre os processos a partir de um determinado valor. Aqui não é assim, a lei determina que seja de outra forma. Isto, no fundo, acaba por ser, nós já andamos com este processo há algum tempo, como calculam, e se calhar ainda está para durar. E já queríamos ter a viatura, aliás, até porque até o próprio processo de transformação da viatura, de entrega, etc., já é longo. E depois com os processos administrativos assim, mais longo é. Portanto, enfim, é o que temos em termos de legislação, portanto... Está dado conhecimento do ponto 4, relativamente ao ponto 5, vem a proposta para a emissão de autorização prévia para a assunção do compromisso plurianual relativa a esta alocação financeira. Os senhores vereadores já fizeram as vossas intervenções e, portanto, relativamente a este ponto 5, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 6 é a aprovação do mapa de demonstração de desempenho orçamental, que vem também para deliberação. Não sei se estamos a falar da demonstração do desempenho orçamental e depois da incorporação do saldo de gerência. Não sei se os senhores vereadores têm alguma dúvida. Uma questão, faz favor, Sr. Vereador. Não, é só uma intervenção. Portanto, esta é uma possibilidade que a lei permite em termos da incorporação de saldo de gerência antes da prestação de contas, até porque até determinada altura apenas com a prestação de contas era possível fazer esta incorporação do saldo de gerência, o que vai dar ao mesmo em termos daquilo que é só antecipar uma ação da Câmara que seria feita, poderia não ser em fevereiro, seria feita em maio ou em junho, e ter a possibilidade de disponibilizar essa verba para o orçamento e portanto, aplicá-lo naquilo que são as rúbricas de opção de proposta do Executivo do município, e que, tendo em conta esta possibilidade e esta formalidade, nós não temos nada a obstar e iremos estar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu ponho ao ponto 6... Ponho ao ponto 6 à votação. Desculpa, que isto anda aqui a fugir. Relativamente à aprovação do mapa de demonstração de desempenho orçamental, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação do regulamento de tarifas e preços do município de Alpiarça, que vem também, naturalmente, para deliberação. Eu queria dar aqui duas notas rápidas, mas que são, julgo eu, clarificadoras também desta questão. O processo de regulamento, numa primeira fase, regulamento de taxas e agora do regulamento de tarifas, foi um processo complexo, uma vez que havia aqui um conjunto de alterações que estavam já definidas há algum tempo e que não estavam traduzidas nas tabelas que estavam em vigor. E, portanto, este processo foi feito com a colaboração da POC Alentejo, que é a empresa que nos assessora do ponto de vista financeiro. Houve necessidade de, quer num caso, quer noutro, mas sobretudo agora neste último, de introduzir aqui um conjunto de tarifas que não existiam e não estavam previstas, porque havia serviços que não eram cobrados, não estavam previstos serem cobrados, portanto não existiam essas tarifas, e houve um processo de atualização. Acontece relativamente a estas duas tabelas que, sobretudo dadas a parte das taxas, que saiu, entretanto, legislação que prevê começar a ser aplicada, prevê-se que comece a ser aplicada no próximo dia 4 de março, e, portanto, que é já agora, com um conjunto de alterações, sobretudo relativamente às questões do Regulamento Geral de Edificação, que têm a ver com a simplificação do licenciamento e a não exigência de licenciamento para um conjunto de obras que se pretende que tenha efeito no aceleramento da construção, designadamente de habitação, a propósito quer do primeiro direito, quer das rendas acessíveis e das políticas de habitação no país, e, portanto, há um conjunto de alterações, quer relativamente a tarifas, quer relativamente a taxas devidas pelo licenciamento, que deixa de ser obrigatório ou deixa de existir. Há uma simplificação de procedimentos e, portanto, nós, independentemente de tudo, para podermos depois fazer essa análise relativamente à atual legislação, convém termos a nossa tabela já aprovada, assim como temos a de taxas, que já aprovámos, de forma a que no processo seguinte possamos integrar as duas e fazer as atualizações que a lei agora determina. E, portanto, não deixa de ser importante nesta fase, apesar de haver alterações que já se perspectivam no futuro, não deixa de ser importante termos as nossas tabelas aprovadas para depois podermos fazer o enquadramento das alterações que já existem, sendo que outras não são sequer
não são mexidas, não são objeto de nenhuma alteração. Senhoras e senhores vereadores, têm a palavra. Portanto, em relação a esta proposta de regulamento, que daquilo que eu entendo irá ser submetido a consulta pública, e só posteriormente é que irá à Assembleia, portanto, com certeza que esta proposta tem por base um trabalho desenvolvido quer pelos funcionários do município, quer também pela empresa que presta serviço, e que toda essa complexidade é para nós também um pouco difícil em termos daquilo que é uma decisão, portanto, totalmente, portanto, que consigamos analisar o documento naquilo que é a sua dificuldade, daí que iremos optar pela abstenção. Muito bem, senhora vereadora, se faz favor. Eu tenho aqui só uma reparação a fazer, que é na tabela, no anexo 1, no capítulo do desporto, artigo 25. Desporto, sim. Tem a utilização Artigo do 25. pavilhão Miguel Jordão. E a reparação é que o pavilhão é pavilhão Professor António Miguel Jordão. O Jordão leva um U a seguir ao O. Pronto, eu achei que ficaria sim, correto ok. o Sim. pavilhão estar com o nome, Com o nome exato correto, que sim. tem. Muito bem. Será feita essa correção. E assim sendo, eu punha o ponto à votação, não havendo mais intervenções. A proposta de aprovação do Regulamento de Tarifas e Preços do município de Alpiarça para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 da nossa ordem de trabalhos é, a proposta de aprovação de retificação segunda ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas do município de Alpiarça. Vem para ratificação e não... Retificação. Vamos deliberar. Sim, tem que ser para deliberação. Se calhar vamos deliberar a retificação. Isto é um problema porque com o acordo ortográfico desapareceu. É isso que eu estava a ver. Por isso é que eu estou a dizer, é para deliberação. É para deliberação. Da retificação. Exatamente. Pronto. Isso mesmo. Muito bem. Então, sendo assim, a retificação proposta consta da documentação enviada para os senhores vereadores, e é designadamente alterado o artigo 9º para a introdução das alterações resultantes da entrada em vigor da Portaria 13/2024 de 22/1. Estamos a falar, sobretudo, no certificado do registro e de residência permanente e de cidadão da União Europeia, e com referência a esta portaria, a emissão de certificado de registro e de residência para pedido apresentado em canal digital para maiores de 25 anos tem um preço diferente, para menores de 25 anos. O pedidos apresentados presencialmente por maiores de 25 anos também tem dois valores diferentes, e a emissão urgente de documentos referidos no número anterior, que também tem uma atualização. E é acrescentado o número 3 ao artigo 86º do mesmo anexo, referente à ocupação do subsolo com depósitos de carburantes líquidos por cada metro cúbico ou por ano ou fração. E são estas as alterações. Senhores vereadores, não sei se há algum esclarecimento. Faz favor, senhor vereador. Não, é só para dizer que, em relação à tabela de taxas, nós abstivemos naquilo que foi a votação e, portanto, nesta ratificação iremos manter esse voto em relação à abstenção sobre o ponto. Muito bem, muito obrigada, senhor vereador. Então, relativamente ao ponto 8, proposta de aprovação de retificação ao regulamento da tabela geral de taxas do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 9 é a proposta de revisão orçamental número 1.
que também consta dos documentos, cuja justificação consta dos documentos que estão na posse dos senhores vereadores. Existe a necessidade de criar algumas rúbricas orçamentais referentes a grandes opções que não estavam previstas no orçamento, bem como reforçar outras que aguardavam a incorporação do saldo de gerência anterior e, portanto, face a isso, há a necessidade de fazer aqui uma alteração orçamental, uma revisão neste caso. Eu queria já agora referir, e também para procurar esclarecer, há um conjunto de obras que impreterivelmente, como são obras relacionadas com processos que têm a ver com concursos ao PRR, que impreterivelmente terão que ser asseguradas e, portanto, aguardava-se também a integração do saldo de gerência para se poder avançar. Refiro-me, sobretudo, à refuncionalização do edifício da EB1 da Alpiarça para a criação da creche pública e, relativamente à unidade de cuidados de saúde, no que se refere aos arranjos exteriores, uma vez que, como sabem, a candidatura ao PRR cobre, dentro do montante que foi aprovado, cobre 100% do edifício, e depois há a necessidade de fazer os arranjos exteriores e os acessos, neste caso. E depois há aqui também a necessidade de, relativamente à habitação, no que diz respeito à conservação e beneficiação de imóveis dos legados, estamos a falar dos imóveis que permanecem na esfera de administração do município e que têm vindo a ser intervencionados, sobretudo nos últimos tempos, no prédio da Amadora, mas há um conjunto de reparações e de manutenções que é necessário fazer em pelo menos 2 frações do prédio de Campo de Ourique que estão para colocar novamente a arrendamento e, portanto, não podem ser arrendadas sem estarem em condições e precisam de alguma intervenção. E, portanto, prende-se mais ou menos com estas, ou sobretudo com estas rúbricas, a alteração orçamental que agora se propõe. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, nós nesta revisão orçamental não se trata propriamente da aprovação dos projetos em si, mas sim na distribuição de 589 mil euros de incorporação de saldo de gerência pelas rúbricas que são propostas. E, nesse sentido, naturalmente que quem, portanto, gera os destinos do município escolhe as opções que entende serem mais necessárias, apesar de, em relação a uma das opções, já tivemos a oportunidade de votar o projeto, na outra ainda não, com certeza que virá a seu tempo, e nesta altura se discutirá, portanto, o interesse ou não, ou a opção de votação em relação ao projeto em si e não na distribuição de verbas de incorporação do saldo de gerência, até porque a conservação e beneficiação dos imóveis dos legados só tinha 1.000 euros e com certeza que não teria que ser reforçada, mas sendo uma opção do Executivo em funções, nós iremos abster. Já agora, só, Sr. Vereador, relativamente ao projeto a que se refere, o prazo de candidatura ao PRR termina agora no dia 29 e nós temos em elaboração o estudo prévio, exatamente para submetermos a candidatura, e por isso é que ainda não veio, porque a candidatura ainda não foi submetida, está dentro do prazo, e está a ser elaborado o estudo prévio exatamente para permitir, que é um documento sem o qual a candidatura não pode ser submetida. Mas, obviamente, que assim que estiver submetida, quer o projeto, quer a intenção, virão naturalmente a uma reunião de Câmara. Bom, assim sendo, relativamente à proposta de revisão orçamental número 1, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria com as abstenções dos seus vereadores da CDU e chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala, mas que não quer fazer nenhuma intervenção. Faz-me ali sinal, Sr. Vítor, bom dia. E pronto, e chegamos assim ao final e eu pedi à Vanessa que nos lesse a minuta da ata, por favor.